Já pode passar, próximo slide. Bom, agora que tá gravando, a gente dá boa noite, né? Boa noite, meninas. Estamos aqui em mais um dia de frio, totalmente aleatório, depois do inverno que não fez frio. Fez frio ontem e hoje. Hoje a gente vai conversar sobre a mente, as emoções, as enfermidades. Vou falar um pouquinho sobre a conexão daquilo que a gente sente e a forma como o nosso corpo responde. Então, é o 15º exercício, entendendo a mente, as emoções e as enfermidades. Aí vocês já pararam para refletir que a gente precisa observar como que a gente lida, né, com as nossas enfermidades e se a gente percebe o que elas querem nos mostrar. A doença não inicia no corpo físico, ela inicia quando você sofre um impacto emocional. Então, toda doença, ela é somatizada energeticamente, né? Então, não tem esse negócio de castigo, né? De, eu estou doente, porque... Não. Sempre tem alguma coisa por trás. Sempre vai ter alguma coisa. O seu corpo sempre está querendo te mostrar, está querendo te responder alguma coisa que está acontecendo. Então, quando a gente começa a criar essa energia, né, da doença, quando ela chega no corpo, é porque o corpo já está começando a falar, melhor a gente olhar, né, melhor você olhar para ver o que está acontecendo. E a gente tem uma tendência muito grande a ignorar todos esses sinais de dor, de desconforto, porque você sente uma dorzinha, você vai lá, toma um remedinho, aí a dor passa, beleza, passou. Aí daqui a pouco volta daqui uns 15 dias, você vai lá, toma outro remedinho, e daí a gente tem a tendência é sempre empurrando para debaixo do tapete, né? Esses incômodos. Pode passar. E daí eu coloquei aqui o significado de alma, de saúde e de doença, que são as fases que passam até a gente somatizar, né? Então, na alma é o conjunto de atividades inerentes que está o pensamento, a afetividade, a sensibilidade. Então, tudo começa no emocional, na nossa alma, né? Com as nossas dores não olhadas, com os nossos sentimentos reprimidos, com os nossos bloqueios, os nossos traumas. E isso, de uma forma, vai refletindo na nossa saúde, né? E desencadeia algum tipo de doença. Então, assim, a gente já tem a predisposição genética também, né? Tem uma hereditariedade, dependendo, né? Só que a gente pode sim ou não desenvolver algum tipo de doença, né? Então, por exemplo, assim, na minha família, eu tenho pessoas que são hipertensas. A minha mãe, ela era hipertensa. Então, eu já vim com essa predisposição, certo? Relacionada até por conta do peso, da vida sedentária que eu levava. Só que eu não desenvolvi a hipertensão. Eu tive, assim, pressão alta quando eu estava grávida, eu tomei o remédio, depois eu fiz um acompanhamento, porque eu me alimentava muito mal e não praticava atividade física, então a minha pressão, ela não era das melhores, mas quando eu comecei a meditar, né, fazer as minhas orações, a começar a me conectar comigo mesma, melhorei a minha alimentação, aí comecei a fazer academia, a minha pressão hoje eu já não preciso de medicação mais. Eu consigo manter ela ali no 13/7, 12/7, assim, todo dia, né? É uma vez ou outra que ela sobe. Então, e o nosso corpo sempre está querendo mostrar alguma coisa para a gente. Então, a gente tem que entender o tanto que a gente dá ouvido para o nosso corpo, né? Se você tem uma doença que te incomoda faz muito tempo, se você sempre teve uma dor de cabeça, alguma coisa que acaba ficando algo crônico, é importante a gente entender o que está por trás disso. O que o nosso corpo está mostrando, né? Porque tem vários sentimentos que estão relacionados a determinadas partes do nosso corpo. Então, no próximo slide, Eric, pode passar, por favor? Eu queria falar um pouquinho dos átomos
e das nossas células. O átomo é a unidade básica de matéria que consiste no núcleo central de carga elétrica positiva, envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. Então, falando energeticamente falando, o núcleo da célula onde está o átomo é onde a gente tem a vibração de toda a energia do universo. A nossa centelha divina está aqui, bem no núcleo do átomo. Né? E o átomo, ele é o todo, é o que está conectada à fonte criadora, né? Quem gosta de falar Deus. Então, tudo começa no núcleo do nosso átomo, que ele fica lá fazendo essa vibração, né? Que é o que vai fazendo o funcionamento de todo o nosso corpo, de todas as nossas células, né? As células, elas são tudo que compõe os tecidos, os órgãos, a nossa musculatura, ela está em todos os lugares do nosso corpo. Então, quando a gente vibra numa frequência diferente, ou mais baixa, ou mais alta, é assim que as nossas células respondem a esses estímulos, que acontece aonde? No nosso corpo energético, ali na nossa alma, né? Então, se você tem uma tristeza, se você guarda muita tristeza, se você tem assim, uma predisposição a ter um problema no pulmão, né, ou alguma coisa no coração, então é como se você fosse formando essa massa crítica, né, nas suas células, e ela vai desenvolver, né, assim, a física quântica explica que se a gente tem alguma coisa emocional que a gente não trabalha, e a gente guarda, a gente tem a tendência a guardar aquilo, forma uma massa energética. É como se a gente ficasse com uma bola, uma massa de uma energia negativa dentro do nosso corpo. E essa massa energética, ela vai se alojar no órgão que está mais vulnerável ali no seu corpo. Então, às vezes, uma raiva, você pode alojar essa energia no seu rim, você pode alojar no seu pulmão, né? Tipo, mágoa. A mágoa, ela dá problema no coração, né? Então, quando a gente começa a sentir determinados sintomas, é a hora que a gente tem que olhar o que está por trás. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, para a gente entender que ponto que a gente chegou, né? Para deixar vir para a pele, deixar vir para o corpo físico. Então, a gente cresceu numa sociedade que associa a doença com coisa ruim, com desgraça, com tragédia. Mas, na verdade, a doença está vindo para te avisar que você precisa se cuidar. Porque se for algo silencioso, pode ser que você não tenha nem tempo de cuidar disso. Então, a função doença é bênção, ela não é desgraça, porque ela vai te dar um caminho, ela vai fazer você olhar. Se você só ficar ignorando ali com um analgésico, vai chegar uma hora, você não está respondendo o seu corpo. Não é só o remédio que precisa você olhar o que você pode fazer para melhorar, né? Então, por isso que é importante a gente escutar o nosso corpo. E quando eu falo em escutar o corpo, o que é escutar o corpo? É você sentar e conversar com o seu corpo, literalmente, mentalmente. Você está sentindo uma dor em algum lugar? Põe a mão. Hoje eu estou aqui, ó, toda travada. Põe a mão, respira fundo e conversa com o seu corpo. O que você está querendo me mostrar? Por que está doendo? Né? Geralmente diz que torcicolo é porque a pessoa não quer, alguma coisa que a pessoa não quer ver. Pode ser que seja isso no meu inconsciente. Talvez eu não esteja querendo ver algo. Então, eu estou travando que eu não consigo mexer o meu pescoço. Então, eu tinha muita dor nas minhas costas, né? Não só no pescoço, mas eu tinha uma dor um pouco mais para baixo aqui, que melhorou depois que a Lu fez as sessões de Reiki, né? Que ela fez a cirurgia, depois eu não tive mais a dor. E eu fui descobrindo, através de constelação e de meditação, que era muito peso que eu carregava nas minhas costas. Então, assim, eu peguei um monte de coisa que não era minha e eu passei a vida inteira carregando isso. Então, eu desenvolvi esse problema nas costas e a minha lombar, né? Que a minha lombar, de vez em quando, ela ainda dá uma cutucada. Só que eu nunca parei para falar, ai, tá, a gente não associa. A gente não... É como se a gente não tivesse muita consciência da forma como a gente cuida do nosso corpo. É que nem assim, ó, eu sou manicure. E daí eu faço o pé das minhas clientes, né? E eu falo para elas
vocês cuidam do pé de vocês? Ou a água que cai nele é o que está vindo aqui da cabeça para o chão, você dá aquela lavadinha. A gente não presta atenção no nosso pé. E o nosso pé é o que sustenta a gente. Se não fosse ele, como que a gente ia caminhar? Da forma literal e não literal, né? Então, a gente não presta atenção em como o nosso corpo está funcionando, porque quando tem alguma disfunção, a gente vai tomar um remédio, talvez vai passar a dor ou não, ou se surgir uma doença mais grave, dependendo de como é o autoconhecimento da pessoa, a tendência é a pessoa ir totalmente para o negativo e daí achar que é castigo e que a pessoa é uma coitada, e você só está alimentando mais essa doença. Então, eu não sei se vocês lembram, mas o Reinaldo Giannichini teve aquele linfoma de Hodgkin, eu acho que é esse o nome, que é o câncer linfático, né? Ele teve um dos mais raros. E eu estava assistindo uma entrevista dele, eu acho que na Ana Maria, depois que ele passou por todo o processo, que ele fez um transplante de medula, né? Então é como se ele tivesse nascido de novo, ele teve que tomar todas as vacinas de criança, ele teve que fazer tudo de novo. Só que, gente, se vocês assistem a entrevista dele, assim, a aula que ele dá de ele ter aceitado essa doença, que essa doença veio para trazer algo bom para ele, porque ele mudou completamente o estilo de vida dele, e ele falou que ele um dia estava tomando sol na varanda do apartamento dele, e foi aí que ele começou a dar valor para a vida. Então, assim, ele pegou como bênção a doença, e deu certo, né? Ele fez o transplante, se curou do câncer, e tá aí, lindão lá, com os cabelos brancos agora, que ele tá ficando um velho super bonitão, charmoso, assim. Então, ele entendeu que a doença veio para abençoar. Só que a gente, no geral, não é esse olhar que a gente tem, né? Tem muitas pessoas que têm medo de olhar, que têm medo de ir no médico, né? Tipo, ai, não quero nem ver. Mas tá lá, tá futucando. Meu pai era essa pessoa. Ele não é, se não vou, ele falava, não vou em médico para procurar doença, né? Que é a frase clássica das pessoas que são mais de idade. Quando ele foi, ele descobriu que ele estava com começo de cirrose e daí, né, ele não durou muito depois disso. Então, assim, a gente não cresce aprendendo essas coisas. A gente tem que olhar para o nosso corpo e conversar com ele. Porque a gente tem memória celular, a gente tem memória nos nossos músculos, o osso tem memória. Então, tudo que a gente passa no começo da nossa vida até a vida adulta, a gente tem a memória celular. A gente guarda na nossa carne a memória daquilo. É como assim, quando a gente faz uma cirurgia, por exemplo, mulher que tem filho, né? Eu tive parto normal, a Érica eu não sei se foi cesárea ou se foi normal os partos que ela teve, mas quando não está esfriando, a gente não sente o ponto, né? A gente não sente, eu sinto o meu ponto que eu tive lá do parto normal, quando o tempo está úmido. Então, assim, tudo tem uma conexão, né? Tudo a gente tem que observar, né? E eu tive, assim, uma gastrite nervosa na adolescência, que estava ligada ao quê? Ao estresse, a esse peso que eu carregava. Então, fica aqui a reflexão para vocês entenderem qual é aquela dorzinha que mais incomoda e olhar o que está por trás disso, qual é o sentimento que está fomentando isso, né? Porque as nossas células, elas respondem a todos os estímulos de forma muito rápida. Então, se a gente fica reforçando o mesmo estímulo, ela vira o hábito da célula, então ela acostuma a vibrar baixo, e ela vai acostumar com a dor, ela vai acostumar com a doença, tem gente que vive assim por muitos e muitos anos. Então, quando a gente aprende a vibrar numa frequência melhor, e vibrar numa frequência melhor é o quê? Você passar a se autoconhecer, você aprender a agradecer, né? Usar a gratidão como um hábito, né? Viver o hábito da gratidão, né? E abençoar a sua vida. Então, são todos sentimentos e sensações que ela vai melhorando as nossas células. E daí é quando o nosso corpo começa a curar de dentro para fora. Não só da medicina tradicional, você colocando a medicação, mas você vai fazendo a cura dos dois lados, né? E isso é muito interessante, porque o nosso corpo ele é muito inteligente.
O nosso cérebro é uma máquina, né? É uma máquina. Então, eu não sei se vocês assistiram aquela série que está super famosa na Netflix, lá, Uma Nova Mulher. A Lu deve ter assistido porque eu te indicou, né? Que é sobre constelação, né? E na série a moça, ela tem um câncer que não cura e ela vai constelar para entender o porquê que é. E eu não vou dar spoiler para vocês assistir porque é muito bonita, tá? E ela descobre o porquê, a causa. E é muito legal, viu? É muito legal mesmo. Pode passar. Sentimentos que podem levar a algumas doenças e complicações. Aí eu separei aqui algumas coisas mais genéricas, assim, mas conforme a gente for conversando, a gente vai entendendo, você vai sempre conectar com alguém. Então, as doenças cardíacas, elas estão ligadas ao estresse, à competitividade, agressividade, raiva e tristeza. Então, é quando você somatiza que você... pessoas que têm muita dificuldade, gente que lamenta muito, que guarda muito ressentimento, você vai somatizando aquilo ali no seu coração e a tendência, né, é você ter ou não uma doença relacionada a isso. Então, tem pessoas que nascem com problema no coração. Então, isso já está no inconsciente dela, genético, já está ali na linhagem dela de família, tá? Então, ela já vem com essa predisposição a ter esse tipo de doença. E como evitar, né? É buscar a respiração consciente, tá? Porque como a gente tem uma vida muito atribulada, a gente tem uma mente muito ansiosa, a gente não respira direito. E quando a gente não respira direito, nosso coração trabalha mais para bombear todo esse sangue que ele precisa mandar para o nosso cérebro. Então é como se a gente estivesse exigindo demais dos nossos órgãos, né? Então a gente tem que buscar a respiração consciente, é fazer isso pelo menos uma vez por dia. Lembrar de respirar, sabe assim? O meu cérebro ele já ficou tão automático que quando eu ouço a palavra respiração, automaticamente o meu cérebro já puxa a respiração. Então, assim, é bem interessante a gente observar como a gente respira. Tenha confiança em suas escolhas, sabendo que você é exatamente do jeitinho que tinha que ser, nem melhor, nem pior que ninguém. É a gente aceitar a nossa vida, aceitar as nossas escolhas, né? Buscar esse autoconhecimento, né? Trazendo ali à tona as nossas sombras, né? Porque essas doenças que o nosso corpo somatiza é quando a gente não quer enxergar a sombra, é quando você não quer olhar aquilo que precisa ser curado. Então, o seu corpo vai e fala, tá, você não vai olhar, então eu vou dar um jeito de fazer você olhar. Aí é a hora que o corpo começa a mostrar os sinais, a mostrar as doenças, né? Então, as doenças cardíacas, elas estão... No entanto, né, que, tipo, agora na pandemia, diz que houve um aumento de infarto grande porque as pessoas estão desesperadas, estressadíssimas por conta de toda a consequência que teve essa pandemia, né? Então, a gente precisa cuidar do coraçãozinho, né, de todas as formas. Pode passar. O reumatismo está ligado à baixa autoestima, ressentimento, à amargura e falta de amor. Como evitar? Desenvolva o autoamor. Tenha certeza de que apenas você pode acessar o amor verdadeiro dentro de si. Não revisitar o passado o tempo todo. Busque sorrir para a vida e se relacionar com ela saudavelmente. Então, assim, ele mexe, o reumatismo tem de várias formas, né? Eu tinha uma cliente de unha que ela tem, gente, eu nem sabia que existia, tá? Mas como ela faz regularmente os exames dela, ela tem 15 tipos de reumatismo no corpo dela. Ela tem no sangue e ela tem nas juntas. Então, ela tem, os dedos dela já tá deformando, né? Assim, do pé, da mão. Ela cai com muita facilidade, ela, tipo, quando ela caiu esses tempos atrás, trincou o pé dela não colou o osso de novo, então ela faz um tratamento bem rígido para ela aguentar a conviver com essa condição. E conversando com ela me contando a história de vida dela, ela teve problema em todos os relacionamentos dela.
Mas problema assim, gente, pesado de o parceiro tentar matar ela e tudo, entendeu? Então, é como se fosse esse ressentimento, né? Essa amargura que a pessoa tem, que ela vai somatizando, o corpo vai enrijecendo, né? Quando você fica muito duro com você mesmo. E, no entanto, que nunca mais ela se relacionou com ninguém. Tipo, nunca mais ela se abriu. Tá falando aqui, falta de amor. Ela nunca mais se deu a chance de deixar outra pessoa entrar na vida dela. Então, ela foca a vida dela tudo na filha, né? Então, aí a gente já entra até numa outra questão, que é do peso, né? Que você acaba somatizando em outra pessoa. Então, a gente tem que desenvolver esse autoconhecimento, enfrentar as nossas dores, sabe? Olhar para a sombra, olhar mesmo, gente. Ó, a gente passou, né, pela experiência no fim de semana, lá no Sagrado, as meninas ontem tiveram também, né, o encontro aqui online, e está reverberando, né? Está reverberando, né? Em mim, pelo menos, a semana inteira. Eu estou bem esquisita, mentalmente falando, porque a gente está se dando a chance de olhar, né? E quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, a nossa saúde melhora. A minha saúde melhorou muito, assim, muito mesmo, né? Tem algumas coisas que eu estou adaptando, né? Porque eu mudei radicalmente a minha alimentação, então eu tive falta de algumas vitaminas que eu tive que repor. Mas quando a gente olha, né? Então hoje em dia eu fico prestando atenção quando está doendo alguma coisa. Nem hoje eu tô aqui com dor no pescoço, mas eu sei que é porque eu deitei de mau jeito, mas hoje foi um dia que a Lívia foi sair com o pai dela e a família lá que o pai dela tá. Então eu sabia que alguma coisa, sabe? Então sempre tem um negocinho ali por trás que a gente tem que observar. Pode passar. As doenças gastrointestinais. Está ligada à irritabilidade, intolerância, insegurança, medo e desconfiança. Que é assim, né, a famosa úlcera, gastrite. Eu, né, na adolescência eu tive uma gastrite nervosa, que melhorou assim com o tempo, né, mas assim, hoje em dia eu não tenho tanta dor de estômago, mas eu conheço pessoas que a culpa também, tá? É uma coisa que afeta bastante essa parte digestiva. Então, assim, tem pessoas que eu conheço que carregam muita culpa, muito peso, muito lamento, e essa pessoa, no caso, tem muita dor de estômago, né? Aí junta com o nervosismo, junta com a ansiedade. Então, quando acontece alguma coisa que deixa essa pessoa muito preocupada, o estômago dói e daí é um dia de cama. Então, a gente tem que observar também até as dorzinhas de estômago, que às vezes a gente toma um Eno, acho que é só uma azia, mas por trás dessa azia, isso eu prestei atenção, porque eu sou uma pessoa que tem muita azia também. Então, eu fiquei pensando, tá, mas qual o significado da azia, né? O que a azia vai querer dizer para mim? Aí eu tenho que pensar no que eu comi que me causou essa azia. Aí, quando eu observo, tá, eu comi tal coisa, por que eu comi essa tal coisa? Geralmente é fritura ou coisa muito doce que me dá azia. Tá ligado ao quê? Ansiedade. Quando que a gente come coisa gostosa, coisa gordurosa? Quando a gente está ansioso. Então, sabe, quando você vai olhando para trás, cada passinho que você vai dando para trás para observar, vai aparecendo alguma coisa. E como evitar, né? Olhe o lado positivo das situações que se apresentam em sua vida. Isso é um treino, a gente não consegue fazer isso todo dia, porque a gente tem essa tendência a se ligar primeiro no negativo, né? Nesse pessimismo. E então a gente tem que começar a observar o outro lado, não focar na falta, mas focar naquilo que já tem, que já está sólido na nossa vida, na nossa realidade. Praticar a paciência consigo e com o todo, né? Que a paciência é uma coisa que é muito falada e pouco praticada, né? Que todo mundo, eu acho que é o desafio dessa, assim, dessa humanidade é ter paciência, porque se a gente for listar, são poucas pessoas, né? Eu sou poucas pessoas que eu conheço que são pacientes, tá? Assim, que é aquela pessoa que, né, que exerce isso, assim, bem. Eu não sou uma delas, porque eu ainda estou longe de aprender. Enfrente seus medos,
e perceba o quanto você pode se tornar uma pessoa segura e forte. Então, no estômago, geralmente, a gente guarda todos os nossos sentimentos, né? No Theta Healing, por exemplo, quando a gente vai fazer as limpezas, o chácara do plexo solar é onde fica tudo acumulado. Sentimento reprimido, né? Aquelas emoções que não são trabalhadas, as situações, os emaranhados, fica tudo ali no estômago. Então, por isso que é um chakra muito importante da gente trabalhar, porque a gente guarda tudo ali. E daí, se você não tem uma dor de estômago, essa dor vai passar por algum outro órgão, né? Por exemplo, o fígado, eu tenho gordura no fígado. Então, o fígado também está relacionado à raiva, que é uma característica do meu sistema familiar, é a raiva e a tristeza, né? Então, assim, meu pai teve problema no fígado, eu tenho, né? Um dos meus irmãos tem também. Então, a gente tem que reconhecer, né? Todos esses sentimentos, toda essa carga que a gente carrega, né? Toda esses fragmentos para a gente poder trabalhar um a um, né? Para o nosso corpo dar essa relaxada. Porque o nosso corpo aqui na 3D ele é muito denso, né? A gente é pesado. A nossa carne é pesada, os ossos são pesados, a gente não é leve, né? E a gente tem um corpo que tem mau cheiro. Então, assim, não é ao contrário, se a gente não tomar banho, a gente vai ficando cheiroso. Não, a gente vai meio que estragando, assim, né? Por isso que tem que ter essa manutenção, não é só você cuidando da sua pele ou você tomando um banho e ficando cheirosinha. Tem que fazer isso com o sentimento também, para a gente tentar harmonizar o melhor, o máximo que a gente puder, para a gente não desenvolver doenças gravíssimas, né? Então, a gente tem que botar muita atenção nisso. Pode passar. As dores de cabeça e enxaqueca. Tá ligada à tensão, revolta, sentimentos feridos, preocupações, ansiedade, nervosismo, resistência ao fluxo da vida e medos sexuais. E daí, assim, falando ainda da cabeça, o Alzheimer, por exemplo, está muito ligado à pessoa que tem raiva da vida, que passou a vida sentindo muita raiva, guardando muita coisa. É como se a pessoa brigasse internamente com a vida. E daí ela vai para esse esquecimento, porque a pessoa não quer nem ver. Então, tá um pouco ligado a essa questão, né, da raiva, né? Essa resistência, tá? E como evitar? Ale, boa noite. Boa noite, gente. Meu pai eterno, o que eu fiz aqui? Tudo bem? Eu tô bem, e vocês? Tudo bem. Estamos aqui falando das doenças. Cheguei E na tá hora, tão curtinho hoje que hoje vocês vão ter tempo para falar o tanto que vocês quiserem. cheguei na hora certa, desculpa o atraso. Depois eu quero que vocês falem para mim, tá? Alguma dor característica aí que vocês já observaram, que pode estar ligado, né? Que esteja ligado com alguma emoção. Então, as dores de cabeça, eu estava falando, né? Que tá ligada à enxaqueca, tá ligado à tensão, revolta, sentimento ferido, preocupação, ansiedade. Gente, a ansiedade, ela é assim, para nossa mente, ela trabalha completamente no nosso cérebro, assim, na nossa mente, porque ela acelera, né? A ansiedade é quando você se projeta lá na frente. Você não está no momento presente. A ansiedade tira você daqui e bota você lá no futuro, onde você não sabe o que vai acontecer, onde você não conhece o resultado daquilo que você está fazendo hoje. Então, a ansiedade é sempre aquilo que você espera que vai acontecer. Então, e a ansiedade, ela gera várias outras coisas, por exemplo, a frustração, a decepção, porque como a ansiedade está muito ligada à expectativa, é uma expectativa que você está criando sobre algo, as chances de ser 100% aquilo que, o oposto daquilo que você estava esperando, né, que você criou essa expectativa, você ficou nessa ansiedade, então você sai ali do seu momento presente, né? Então, você fica só focando lá no futuro.
Você está olhando só lá na frente e você esquece do que você vive hoje, né? Então, mora aí a dificuldade de a gente entender, né, quais são as doenças que estão ligadas à ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela trabalha na mente na questão de desenvolver uma depressão, a síndrome do pânico, né? Assim, é uma coisa, é um sentimento que ele vai puxando muitas outras coisas, né? E a ansiedade, ela é ampla, né? Porque você não é ansiosa só com uma coisa, não é só um gatilho, a ansiedade, ela tá em todas as áreas, né? Tem coisas, por exemplo, na nossa vida que a gente tem mais paciência, que a gente tem áreas da nossa vida que a gente trabalha com mais tranquilidade, tem coisa que não te tira tanto do sério, que você não passa tanta raiva, mas a ansiedade não, ela tá ali, em todos os lugares, em todas as áreas da vida, porque é aquela vontade, aquele desespero de realizar, misturado com medo de não dar certo, com aquela insegurança se você é capaz ou não de estar fazendo aquilo. Então, a ansiedade também está ligada a crença do desmerecimento, da gente não achar que a gente é merecedor. Isso gera essa taquicardia, né, que é bem angustiante para quem tem crise de ansiedade. Eu era uma pessoa que eu tinha muita crise de dar falta de ar, de dar esse desespero, né? Parece meio que a gente perde as forças da perna, é meio estranho assim. Não sei se vocês já tiveram assim, né? Crise de ansiedade, mas a minha era desse jeito, de faltar o ar, de não conseguir falar. Aí, depois de todo esse trabalho terapêutico que eu faço, hoje em dia eu consigo sentir quando eu vou ter uma crise, porque daí começa a acelerar o meu coração. Eu sinto o meu cardíaco bem agitado, a minha respiração já começa a ficar meio entrecortada, sabe? Aí a minha cabeça, a minha mente já começa a falar, meu Deus, por que eu tô ficando ansiosa? Aí eu vou buscar as minhas ferramentas lá, que é meditar, eu ouvir umas músicas de cura e respiração. Daí eu fico respirando até o meu cérebro começar a acalmar para me entender da onde que está vindo essa crise de ansiedade. Então, assim, e é meio que todo mundo tem, né? Em algum grau todo mundo tem. E a ansiedade é uma coisa que a gente não cura, né? A gente aprende a conviver com a ansiedade, né? A gente entende ela de uma forma melhor quando a gente se conhece. Então, a gente tenta ficar assim, viver, ter um convívio harmonioso com a nossa ansiedade. Aí, como evitar, né? Tenha momentos de relaxamento, né? Porque às vezes o nosso corpo não está cansado, mas a nossa mente não para, tá? E a intenção nem é fazer a mente parar, porque ela nunca vai parar, mas ela pode relaxar. Ela pode estar numa frequência energética mais lenta, por isso a respiração é tão importante. Então, quando vocês identificarem um momento de ansiedade, de irritação, de nervosismo, de raiva, respira, respira, que é para o seu cérebro oxigenar, porque está faltando oxigênio nele quando a gente entra nesse tipo de emoção. Então, respira, seu cérebro receber lá, seu coração bombear o oxigênio bonitinho, e daí você vai começar a pensar um pouquinho melhor, tá? Porque se a gente entra numa crise de ansiedade e a gente só vai alimentando ela, né? Por isso que é um exercício, né? A tendência é essa agitação ir para outros lugares do corpo, né? Se você sentir uma dor de estômago ou dá uma dor de cabeça, né? Então tem que ser muito trabalhado isso internamente. Medite para seus níveis de ansiedade ficarem estáveis, né? Que foi o que eu falei, ninguém deixa de ser ansioso. Não se prenda ao passado ou crie expectativas sobre o futuro. O se prender ao passado é quando a gente fica lamentando. O lamento, ele é um sentimento de procrastinação, né? Você está lamentando um negócio que já foi, aí você fica presa lá no passado, você não consegue andar para frente, você não consegue virar o seu foco, porque você está olhando para trás. Então, o lamento, essa conexão, isso também pode dar um desgaste mental muito grande. Então, vocês já devem, não sei se vocês já observaram, mas eu tenho pessoas na minha vida que qualquer assunto a pessoa fala do passado. Qualquer, sabe? E era uma forma tão forte que eu tive que conversar com essa pessoa e falar, olha, você fica muito conectada no passado. Você precisa deixar que já foi, já serviu, né, o que tinha que servir, e o negócio é olhar para frente. Tem até uma coisa interessante que o Thiago falou no encontro que a gente teve com os amigos, que diz que o ser humano não foi feito para olhar o passado. A gente nasceu só para evoluir, para olhar para frente.
Só que a gente, como sociedade, né, que vem lá de trás, de todo ao longo da história, a gente se agarra no passado, a gente se apega àquilo que já foi. Então, por isso que uma das dificuldades do processo de autoconhecimento é a gente desapegar a esse tipo de coisa. Por exemplo, quando termina um relacionamento ou qualquer coisa, você está ali apegado naquilo que você já viu que passou. Acabou o relacionamento, né? Se você vê que não tem volta, foi algo que foi, mas a gente quer pegar, né? A gente quer puxar, falar, não, vai ficar aqui, porque a gente tem a dificuldade do desapego, a gente tem a dificuldade de aceitar a realidade, né? E isso vai somatizando nas nossas células, né? Quando passa da parte energética, ela vai começando a atingir os nossos órgãos, né? Então, a gente tem que trabalhar muito bem a nossa questão com o passado, tá? Porque isso também traz uma cura muito grande, uma leveza muito grande quando a gente aceita, né? Quando a gente agradece e consegue olhar mais para frente do que ficar olhando para trás. E não se prender e não criar expectativa sobre o futuro é isso, a gente não sabe o que está lá na frente. O futuro a gente constrói hoje. Então, assim, o que mantém a gente no momento presente? Respiração. E a gente prestar atenção no que a gente está fazendo ali. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar no Mindfulness, né? Que é atenção plena em tudo que você está fazendo. Então, a gente pode treinar o nosso cérebro todo dia na hora de acordar, né? Façam um exercício amanhã, vocês, se vocês lembrarem, na hora de escovar o dente, não usa a mão dominante, escova o dente com a outra mão. A gente vai obrigar o nosso cérebro a prestar atenção se a gente está escovando o dente direito ou não. Então, assim, é atenção plena, é você observar a hora que você está colocando a pasta na escova, se você molha a escova antes, a quantidade de água que você está enxaguando sua boca, como você lava o rosto, se você esfrega a toalha no seu rosto, que não pode porque machuca a pele, ou se você enxuga bonitinho. A gente não presta atenção nessas coisas, né? Na hora de almoçar, senta, observa onde você está sentada, olha o seu prato, como você colocou a comida no prato, a quantidade que você coloca no garfo, são coisas que a gente faz todo dia, a gente não presta atenção em nada. Porque quando a gente senta para comer, ou a gente está na frente da televisão, ou está com o celular na mão, ou está pensando no que a gente vai fazer o resto do dia. E daí a gente não aprecia, a gente não sente o gosto da comida, a gente só sente se está muito salgado ou se está muito quente, né? Ou se está sem sal nenhum. Então, assim, todas essas doenças, tudo isso que a gente somatiza no nosso corpo, é porque a gente não está prestando atenção ali no que a gente está vivendo no momento, né? Em como está a nossa vida hoje. Por isso que é importante, durante os dias, assim, no nosso dia, a gente tentar parar pelo menos uma vez no dia para observar o que a gente está sentindo. Porque a gente só presta atenção quando o corpo grita, né? Quando você está com muita raiva ou quando você está muito triste, a gente não consegue perceber as nuances do antes de uma crise, né? De você prestar atenção que você está ficando de alguma forma, né? Ou a gente estoura de uma vez, e daí o estourar de uma vez, né? Ou é quando a gente fala demais, ou quando a gente reprime muito, e daí o nosso corpinho não aguenta, e é quando ele começa, né? Então, a gente tem que cuidar sempre da nossa energia, da nossa frequência. E não é assim, o cuidar não é estar 100% feliz, positividade tóxica também não é bom, mas é observar, é a gente botar reparo, sabe? Fiquem atentas, vamos ficar atentas aos sinais que o nosso corpo está dando, né? Óbvio, precisa de um remédio? Lógico que precisa, mas se a gente estiver cuidando do sentimento, a cura vem muito, muito melhor, vem com muito mais força, né? Então, por isso que é importante todas as terapias complementares que tem, por isso que um terapeuta nunca fala que só a terapia vai curar, né? O Theta Healing, por exemplo, ele fala em cura de doenças, mas eu jamais vou falar, eu vou curar a sua doença só no Theta Healing, nunca, isso não acontece, porque a gente precisa, né, de tudo ali que vai fazendo sentido, você vai, põe na cestinha e usa toda aquela medicação para o seu bem, né? Só que no começo, né, a gente tem que fazer o quê? Prestar atenção no nosso corpo, nos nossos sentimentos, em como a gente está levando a nossa vida no dia a dia. Então, é muito importante a gente fazer isso que a gente já faz, que é o autoconhecimento, né? Que é a gente observar. E conforme a gente vai se conectando, né, que a gente vai prestando atenção,
a gente vai sentindo o nosso corpo, por exemplo, na questão energética. Quando você senta para meditar ou para fazer uma oração, você sente no seu corpo uma vibração, você sente uma sensibilidade. Se vocês sentarem, por exemplo, para meditar com os pés no chão, descalço, tá? Porque a borracha não passa nenhum tipo de energia. Se você começar a respirar e começar a observar o seu corpo, você vai sentir a planta do seu pé formigando. Porque é a hora que você está captando a energia do centro da Terra e ela está ali alimentando todas as suas células. E conforme você vai se conectando, por isso que é muito importante esses exercícios que a gente faz de visualização. Porque você está, como o nosso cérebro não difere verdade, mentira, passado e futuro, o que você pensa para ele é o que está acontecendo. Então, quando você mentaliza e visualiza algo, um lugar de paz, de tranquilidade, você está se conectando com esse tipo de energia. Aí é a hora que você vai alimentando as suas células de uma forma que você vai deixando o seu corpo mais leve e mais relaxado. Tá? Então, vamos treinar. Pode passar. Como cuidar das nossas células amorosamente? Com pensamentos positivos, mas não é aquela pessoa que eu falei, né, que tá tudo lindo, maravilhoso, 24 horas por dia, não dá. O pensamento positivo, ele tá ligado a quando você está numa situação de desconforto, é dentro dessa situação você buscar algo positivo. Não é você tentar negar o seu sentimento. Ai, não, você acordou triste. Ai, não, tô feliz. Não, tô ótimo. Nossa, tá tudo bem. Não. Isso não é pensamento positivo. É você respeitar o seu sentimento. Tá triste? Tá, tô triste. Reconheço que estou triste. Dentro dessa tristeza, o que eu vou aprender com isso? O que essa tristeza está querendo me ensinar? Isso é pensar positivo. Você está buscando algo. Você está buscando aquilo que vai te dar uma resposta e fazer você sair de uma forma consciente dessa situação. Com a raiva é a mesma coisa, com o medo é a mesma coisa. O pensamento positivo está ligado em tudo, principalmente quando a gente não está numa situação muito agradável. A conexão com o eu superior nada mais é do que a gente ouvir o nosso coração. É a gente trabalhar para se conectar com a nossa intuição. Intuição todo mundo tem. Algumas, assim, todo mundo fala, eu tenho uma intuição muito forte. Todo mundo tem intuição forte. A diferença está no quê? Em como a gente ouve a nossa intuição ou não. Se a gente ignora ou se a gente ouve. Tem gente que ouve o tempo todo a intuição, que faz a vida baseado naquilo que ela está sentindo. Mas não significa que a intuição dessa pessoa é mais forte, significa só que ela está disposta a ouvir o que o coração dela está querendo falar. E também é um exercício, tá? Porque a nossa mente é muito barulhenta, o nosso ego ele fala muito alto, a gente tem uma tendência a ouvir mais quem está gritando. O nosso coração fala baixo. A nossa intuição ela é educadíssima. Então a gente tem que treinar a nossa mente a ouvir, a prestar atenção no que o nosso coração está querendo. Então essa é a conexão com o eu superior. É quando você senta para meditar ou quando você se conecta com algo que te desliga do mundo e você só está ali fazendo aquilo. A Érica falou isso para mim esse fim de semana, é quando ela faz os artesanatos dela, né? As coisas dela, ela fala que ela não pensa em nada. Isso é meditar, né? Tem gente que tem dificuldade de sentar para meditar, procura alguma coisa que te desliga, que você está ali fazendo aquilo com presença. Você está se conectando com você, porque você está alimentando algo que está te agradando. E é nessa hora que vem os insights, tá? É nessa hora que a intuição fala, que ela dá as orientações, é quando você está ali botando foco em alguma coisa que te deixa num estado de tranquilidade, de relaxamento, e não de agitação. Cultivar a alegria, né, que a gente já falou sobre alegria, é quando você busca o melhor ali daquilo que você está vivendo e aproveita esse momento de alegria. Acolher as sombras, né? Abraçar mesmo, sentar ali, abraçar ele e falar, ó, vamos conversar, que ela está aqui com a gente nessa vida, nesse planeta, nessa 3D e vai ficar com a gente ainda um bom tempo. Então, quanto melhor a gente conhecer as nossas sombras, a gente vai lidar melhor com elas. Aceitar as limitações, que são as nossas características em evolução, não negar, não ficar brigando, não ser duras demais com a gente mesmo, não sejam duras com vocês, né? Trate vocês do jeito que vocês tratam seus amigos. Vocês já observaram como vocês se tratam? O tanto de amor que você se dá? Eu vi um post no Instagram essa semana
que o cara colocou assim, minha terapeuta pediu para eu fazer para mim uma refeição como se eu estivesse servindo os meus amigos. Ele montou uma mesa super bonita, ele fez uma comida muito gostosa, ele falou, eu nunca fiz isso para mim. Então, assim, o quanto disso a gente faz, né? Assim, o quanto que a gente se conecta com o prazer da gente se agradar, né? Na hora que você está cuidando do seu corpo físico, quando você está ali fazendo uma atividade, ou você tem uma tendência de não ter paciência com você e achar que você é difícil e ser rígida com você, né? Ficar cobrando, né? Ou ficar se julgando. Então a gente não julgar o outro, a gente tem que começar não julgando a gente, né? Então a gente tem que aceitar, porque a gente só transforma quando a gente aceita. A partir do momento que a gente aceita o modo que a gente está no momento, é a hora que a gente começa a mudar. E daí o nosso corpo agradece. Respeitar o próprio tempo e o tempo das pessoas, que está totalmente ligado ao autoconhecimento. Cada um tem um tempo de maturação, tem um tempo divino, né, de manifestar as coisas. A gente tem que ter essa paciência. Eu, no começo, eu não tinha, então eu sofria muito com isso. Assim, é muito difícil de entender essa questão de quanto tempo vai levar para acontecer as coisas. A gente fica muito ligado nisso. Ai, será que daqui 6 meses eu vou estar de tal jeito? Ai, será que daqui 1 ano eu vou estar de tal jeito? Não, esquece. O tempo você esquece, tá? Porque ele existe só aqui na 3D, né? No resto do universo ele não existe. Cultivar bons hábitos alimentares, porque a alimentação faz toda a diferença, né? Então, por exemplo, assim, se a gente come muita coisa de raiz, você está conectando o seu pé com a terra, você está ali fincando as suas raízes. Se você come muita fruta, muita coisa que dá em árvore, você está se conectando com o alto. Então, um dia eu assisti uma entrevista de uma moça que ela era frugífera, que fala, acho que é isso. Ela só comia comida cru, né? Quando você come só fruta, quando você não cozinha. Ela falou que ela ficou muito avoada. Ela falou, eu tive que voltar a comer comida de raiz, assim, e de cozinhar o alimento, porque eu estava muito, assim, viajando. E é porque é a energia do alimento. Então, a gente tem que prestar atenção que a gente põe dentro do corpo, porque também carrega energia. Todo alimento carrega energia, tá? Cuidar do corpo físico, que daí é a questão da atividade física, né? Que eu acho que é, assim, um desafio para muita gente. Eu me coloco nesse grupo porque, né, eu estou nesse processo de fazer virar um hábito, de eu chegar naquele ponto que eu não consigo ficar sem. Eu ainda não cheguei nesse ponto. E co-criar uma realidade compatível com as melhores intenções do seu coração. Que é quando você quer transformar a sua realidade e trazer algo novo, né? E viver uma nova história, um novo ciclo, né? Mas respeitando o ciclo que a gente vive. Eu vi uma psicanalista falando esses dias que a gente tem que entender qual é o nosso ciclo de vida. E ela fala que o ciclo dela dura 10 anos. É quando dá aquela virada na vida, sabe? Quando acontece um plot twist. Então, eu acho que a gente nunca parou para pensar. Quanto tempo dura o nosso ciclo? 5 anos, 10 anos, 20 anos? Que é quando você dá uma virada, quando acontece alguma coisa que você sai totalmente da sua zona de conforto, né? Então, é interessante a gente pensar nisso. Quando ela falou isso, eu fiquei pensando, nunca parei para pensar, e até hoje eu não sei qual que é o meu ciclo, tá? Mas a gente tem que pôr reparo nisso também. Ser gentil e útil, ter empatia e compaixão, que é aquilo que vai alimentando a nossa essência, né? Quando você é empático, quando você consegue ter misericórdia pela outra pessoa, independente de quem seja, você só vai e faz, porque você está servindo a Deus, você está servindo a Jesus, e o jeito que a pessoa vai receber, o que ela vai fazer com aquilo é dela, você fez a sua parte, né? Ter ética, né? Que a ética é o que mais falta aqui, infelizmente as escolas não ensinam o que é isso, eu fui aprender, estou aprendendo ainda, né? Então é uma coisa assim que a gente tinha que ter como base de educação, a questão da ética. E se agarrar em Deus em nome de Jesus. Então é assim, é sempre assim, você se conectar ali com o divino, né? Com essa energia que a gente não enxerga, mas que a gente sente, né? Então, não basta só você ter fé. Por isso que tem muita gente que não se cura dentro de alguma religião, porque não é só ter fé, né? A fé é a sua conexão com Deus e a sua conexão com você mesma. Então, você tem que ter a fé e você tem que ter a disposição e a força para você se conectar com você mesmo. Se cuidar da mente, do corpo,
fazendo uma terapia, buscando as ferramentas que vão conectar você com você e automaticamente vai te conectar muito mais com o todo, né, com a fonte criadora. E daí, para encerrar, pode passar. Eu peguei um versículo da Bíblia que fala: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, assim, gente, quando vocês observarem que tem alguma coisa de diferente no corpo, já começa a analisar o que pode estar por trás disso, né? Tem assim, agora a medicina está avançando muito nessa questão, né? Por exemplo, assim, tem muitos hospitais, por exemplo, que usam o reiki para ajudar nas terapias, né? Nos tratamentos. E tem a medicina integrativa, que é quando você vai no médico e ele vai investigar a sua vida inteira. É aquele médico que você vai contar para ele como você se sente, e baseado naquilo que você fala, ele vai pedir os exames ali, né? Infelizmente, é uma medicina que não é acessível, porque é muito caro você passar no médico da medicina integrativa. A minha cunhada passou, a consulta foi R$ 700. Então, assim, e ela tem fibromialgia, então você imagina uma pessoa que tem dores fortíssimas no corpo, né? E é totalmente emocional, né? Então, infelizmente, por enquanto, ainda é uma medicina cara, né? E tem a slow medicina, que fala que é quase a mesma coisa, né? Que é o médico trata o paciente, trata o sintoma, não trata a doença, né? Ela vai olhar pro paciente. Aí depois que o profissional entender, né, aí ele vai direcionar o tratamento, pedir os exames certinho. Então a gente tem a medicina tradicional, essa ciência, né, que é riquíssima e importantíssima, né, para o desenvolvimento da humanidade, mas a gente tem que olhar dentro. Se a gente não olhar dentro, a gente não cuida, né? Então era isso que eu queria passar para vocês. É assim, é um assunto gostoso, né, assim, de falar, da gente saber pensar sobre isso, né, porque eu nunca tinha feito essa associação de emoção com doença, eu fui fazer depois que eu comecei a estudar sobre tudo, né, as coisas que eu faço, e daí eu queria saber de vocês, né, se tem alguma coisa, algum relato, algum testemunho que vocês queiram dar relacionado a isso, para a gente discutir aí, vamos conversar. Vão falando, gente. Fiquem à vontade. Hoje tem pouca gente, não precisa nem chamar na filinha. Vou começar, tá? Eu acho que, assim, a questão de que as emoções, elas estão relacionadas a doenças, eu acho que até é antigo, só que o acesso a essa informação que é lento, né? Eu acho que hoje com mídias sociais, tudo mais, se tornou muito mais fácil. Eu me recordo quando eu tinha mais ou menos meus 30 anos, uma pessoa que falava muito sobre isso era a Cristina Cairo. Vocês devem conhecer, né? Ela era professora de educação física, ela foi se aprofundando nisso, né? As doenças do corpo relacionadas a que tipo de comportamento, esse tipo de situação. E assim, aí depois eu me afastei e eu acho que eu esqueci que as doenças eram causadas por situações assim, né, de comportamento e principalmente de emoções. E em 2016, quando eu diagnostiquei com autoimune no fígado, eu jamais parei para pensar que foi tanta raiva que eu passei. Eu passei muita raiva e raiva vai para o fígado, né? E eu ainda tenho essa raiva. É interessante como determinadas situações idênticas, né? A recorrência, ela vem para ver se a gente sabe lidar de uma outra forma com a mesma situação. E eu tive uma situação que me trouxe muita raiva no começo dessa semana aqui, e eu fiquei me perguntando, puxa vida, como que assim, eu lembrei muito da CNV também, né? Então, eu procurei manter a calma, respirar fundo, não ser imediatista para resolver, para conversar com a pessoa, eu esperei, né, também. E eu tentei
entender o lado dela também, entender o meu, a minha raiva, por que que eu estava sentindo isso, né? E também o porquê que a pessoa acaba sempre fazendo, tendo a mesma atitude, né? E eu fiquei muito reflexiva sobre isso, né? E eu tenho certeza que, embora hoje os resultados dos meus exames estão, nossa, incomparáveis com o que eram, né? Porque minhas taxas eram 300, 400, né? Hoje está na faixa de 100 para baixo, né? E nem se compara. Agora, sintoma eu nunca tive. Nunca tive. Se fosse esperar ter sintoma, eu nunca ia descobrir, né? Descobriu porque exames de rotina, aí viu que tinha distorções nos resultados e foi por isso que foi descoberto, porque do contrário, né? E a gente tem que cuidar mesmo das emoções, porque elas, na verdade, conduzem a nossa vida, né? Totalmente. E principalmente quando elas se repetem muito, a mesma emoção se repete muito, consequentemente vai afetar o nosso físico, vai somatizar mesmo. Tudo que você falou aí está certíssimo. E a gente precisa saber lidar com isso, né? Se olhar mesmo, porque, para quê, né? Não por quê, né? Para que isso está acontecendo? Né? O que eu tenho que aprender com isso? Né? Então, eu acredito muito nisso e eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o que a gente tem que trilhar e os médicos também, dessa linha integrativa, que eles veem a gente como um todo, eles sabem que as emoções, elas causam essas doenças, né? Entre outras coisas, né? Que é a falta de vitaminas, minerais, né? Uma série de coisas, né? Hormônios que o nosso corpo vai deixando de fabricar. Mas, aliado às emoções ruins, toma uma força tremenda. E é por isso que depois é uma doença atrás da outra, muitas vezes, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar mesmo e se ajudar. E hoje tem tantas ferramentas, né? E é isso, eu acredito nisso e estou aí, em aprendizado constante com relação a isso, viu, Joyce? Muito. Todo mundo tá, né? É Nossa, interessante, você falou das vitaminas, tudo. Eu estava vendo um médico falar que tem 33 milhões de brasileiros passando fome, né? Então, o Brasil voltou para o mapa. E ele falou que essa leva de crianças, quando eles forem adultos, vão ser adultos. Ele falou que quando a gente não consome a proteína, isso afeta diretamente o cérebro. Então, essas crianças vão ter muita dificuldade na escola, nossa. de aprendizagem, de pensamento, de discernimento. É como se fosse. É ininteligente que ele usou a palavra. Então, essas crianças vão crescer com muita dificuldade porque elas não estão comendo. Dificuldade de compreender o que o professor está explicando, de Exatamente. ler um Eles texto, vão ter. entender o conteúdo, né? Vai Entendi. ser uma geração. Essas crianças que estão passando fome hoje vai ser uma geração que vai ter muita dificuldade. Aí o que acontece quando a pessoa tem dificuldade de aprendizado? Ela não arruma um bom emprego. Então, a chance dessa pessoa continuar passando fome ou tendo dificuldade para se alimentar, para ter o básico, é muito grande. Porque a gente está num país injusto, desigual, que só dá chance para quem, né? Então, é muito triste isso, né? E Isso não é só algo as crianças, né? Aí tem a família dessas crianças, tem esse pai que está desesperado, que não consegue comprar o alimento para o filho. Aí esse é o cara que vai ter um problema no estômago, esse é o cara que vai ter um infarto, que vai desenvolver uma depressão. Então, assim, é uma teia, né? Uma cadeia de coisas que a gente vai olhando que tá tudo conectado, né? Eu fiquei, assim, triste quando eu vi esse médico falando. Porque realmente é isso que vai acontecer, né? Se é, continuar assim, né? Se continuar essas crianças passando fome. Espero que isso dure pouco. eu acho que pelo custo de vida como está, né, a situação do país, do mundo como está, eu acho que vai se prolongar ainda um bom tempo, né? E só adicionando um pouco, por exemplo, mesmo que muitos desses tenham oportunidade de se colocar num bom trabalho, né, numa empresa boa, conseguir manter o emprego, conseguir manter o trabalho vai ser a grande dificuldade. Porque às vezes a pessoa vai faltar motivação, vai faltar o entendimento, né? Não Uhum. vai atrás de novos cursos, né? E ela não vai conseguir realmente
fidelizar, né? Fincar raízes e crescer, se desenvolver na empresa, né? E a tendência é que, porque é uma grande massa, né? Infelizmente é uma grande Uhum. massa, que principalmente a massa que já tem menos acesso, né, à educação, né? Exatamente. Menos acesso à alimentação, e aí juntam as duas coisas tão importantes, né? E o que que a gente vai ter lá? E, bom, a gente vai continuar nesse ciclo vicioso, né, que existe, né? Você imagina que essas famílias mal têm uma refeição por dia. Então, quando eles têm, eles não comem o suficiente. Então, assim, não tem como o cérebro dessas pessoas, né? Por isso que eu ouvi uma pessoa falando uma vez, como que essas pessoas vão pensar em autoconhecimento se elas precisam se preocupar em comer? Eles não vão conseguir cuidar da mente, do coração, porque É a eles precisam pirâmide, né? se preocupar com o básico, de É a, sobreviver. Eles precisam sobreviver. Então, é muito pesado isso, gente. as É muito necessidades sério. Aí, básicas. nesse momento que a gente tem que perceber a posição em que a gente está, o lugar que a gente está dentro dessa cadeia, dessa. A gente faz parte da massa, a gente está na base da pirâmide, mas ainda tem gente que está mais na base ainda, né? Então, assim, com tudo o que aconteceu com relação à crise por causa da pandemia, a gente já diminuiu o consumo de muita coisa. Eu senti no meu bolso, óbvio, porque eu trabalho como autônoma, então, né, a pessoa que é autônoma, a gente, né, soa nessas épocas de crise, mas eu não deixei de comer, eu não deixei de alimentar minha filha, eu diminuí várias coisas. Mas a pessoa que não tem condição de comprar nem o básico, então, ai, gente, é uma coisa que não tinha que estar acontecendo. Eu fico muito triste com essa situação. A gente está em 2022, cara, não era para ter chegado nesse ponto. Isso era uma coisa que dava, acho que acredito que dava para ter evitado, né? Assim, de acontecer nessa seriedade que está hoje, né? Mas, É que mas é envolve isso. até muito mais coisas, sabe, Joyce? O nosso país é Sim. o país do desperdício. A gente joga Uhum. muita coisa boa fora que não chega a quem não tem. Esse é o É. grande problema. A gente não tem essa consciência ainda de reciclagem, né? Uhum. Os R's, né? É. E a questão do reaproveitamento. Quanta coisa não se sobe, não se joga fora em supermercado, em feira, né? Hoje em dia as feiras, né? A xepa praticamente não deixou de existir, né? Porque as pessoas, aumentou o volume de pessoas que vão atrás da xepa, né? Que é mais barato. Uhum. Mas muitos mercados municipais aí, quanta coisa boa jogada fora, né? Existem algumas campanhas de recuperação, né? Que são distribuídos em asilos, em creches e tal, mas ainda é muito pequeno mediante ao rombo que tem, né? Desse desperdício, né? Então, a gente tem muito que crescer, que evoluir ainda nisso também, porque a gente poderia ter né, uma alimentação muito melhor, quer dizer, as pessoas que não têm essa condição, mesmo a gente estando com o país desta forma. Se houvesse uma campanha realmente de conscientização e mudassem as leis para que não jogasse comida fora, não. Tem muito aproveitamento que poderia realmente ser feito, né? Uhum. Mas infelizmente talvez não seja na nossa geração que vamos ver, não. Felizmente. E vocês, meninas? Falem, falem, falem. Noite, gente. Quem vai, gente? Quem falou boa noite? Eu. Nossa, é tão sério essa questão que a Edna estava falando. Tem dois casos, assim, perto de mim, assim, que é muito gritante, né? A gente tem uma aluninha lá, não é minha, de outra sala, e eles moram perto de uma linha de trem, a casa não tem água encanada. Ainda, a gente acha que não existe isso, mas existe. E eles passam muitas necessidades. E a avó foi pedir para pegar da lavagem da escola, falou que era para os cachorrinhos. Só que aí outra pessoa percebeu que ela estava fazendo, selecionando tanto que não era para os cachorros.
para ele. E aí a gente se reuniu, resolveu fazer uma cesta básica lá para dar para ela, mas é uma coisa que não resolve ali de imediato, né? Não vai resolver o problema da família. E a criança brincando no parque, ela pegou um monte de serralha. Não sei se todo mundo sabe o que é serralha, né? E trouxe e falou que ia levar para a mãe dela para fazer salada, né? Criança de 3 anos já está enfrentando. Então é muito doído, porque se a gente for pensar, a gente acaba comprando coisas supérfluas, né? A gente tem condição de fazer, que né, que a gente se reúne e faz, né, os nossos caldinhos, o fundi. Então são coisas que é totalmente fora da realidade dessas pessoas, né? A gente desperdiça, acaba desperdiçando até. Eu compro poucas coisas aqui porque eu não como em casa no almoço, então eu compro pouquinhas coisas por semana para não estragar. E às vezes estraga, né? E a gente vê essa realidade. E um outro caso também que me chamou muita atenção, assim, é de um amigo que eu tenho que trabalha com projetos. Ele é agrônomo e trabalha com projetos. E ele mantinha uma horta numa das escolas que eu trabalho. E ele me contou que quando ele ia lá pro Maranhão, ele chegava, descia do avião, pegava um carro e andava mais 5 horas para chegar no local que ele tinha um desses projetos. E as crianças só tinham o que tiravam da horta da escola. Então, assim, é muito sério, muito sério, fazendo uma ponte aí. Como é que a pessoa vai ter saúde se ela não tem uma boa... Como é que ela vai conseguir aprender? É muito sério. Acho que não existe quem está perto, é quem não está tão perto da gente, mas está perto, está muito perto. Uhum. Então, às vezes é até revoltante, né? E nessa questão da relação das doenças, né? Eu tenho rinite. Só que a minha rinite, ela é totalmente emocional. O que que eu percebo? Agora eu já aprendi, né? Ela ataca quando eu fico inconformada com alguma situação, quando eu não aceito alguma coisa. Então eu já aprendi, né, a perceber essa questão do que o meu corpo está falando. E até da primeira vez que a gente abordou esse assunto, fui eu que abordei, né? E foi bem na época que a gente descobriu a doença. E assim, é muito complexo, porque pelo conhecimento que eu tinha, pela convivência, eu não lembro do meu pai ser uma pessoa amarga, uma pessoa que tinha mágoa, uma pessoa que guardava as coisas, né? Mas ele teve o câncer e o câncer a gente sabe que geralmente se origina de alguma mágoa, de coisas que a gente guarda, não compartilha, não resolve. Então é bem complexo, assim, né? A gente sabe que se origina, na maioria das vezes, das emoções. Mas tem alguns casos que a gente fica, né? Será que qual é a função? Qual é a intenção dessa doença? Então é muito vasto, assim. E eu sou uma pessoa que, como o Thiago brinca, eu sou a preservação. Então eu sou muito ligada nessa questão da alimentação, de fazer uma atividade física. E eu sei que isso me ajuda muito. Eu sou uma pessoa que quase não fico doente. Passei ilesa pelo Covid, né? Espero terminar essa pandemia. E olha que eu tive contato, né? Passei por N situações que foi numa época assim, bem. Quando meu pai fez a cirurgia, estava no pico da pandemia. Então, acho que tem toda uma questão de
da nossa vibração também, né? De se conectar, de proteção, policiar os pensamentos. É lógico que ninguém tá livre, né? A gente dá. Hoje eu falei que eu perdi a paciência, né? Tava comentando com as meninas aí. Mas é um conjunto. Acho que para a gente se manter saudável, né? Começa pela nossa mente, pela nossa emoção, pela vibração, pela questão do agradecimento, das orações. Então, tudo vai mudando a vibração, onde a gente consegue dar uma equilibrada nessa questão da melhora aí. E entender o nosso corpo, entender as nossas emoções. Porque, o que eles querem dizer? E acho que é isso. Estava refletindo aqui. É isso. Fala ali. Aí eu, quando eu tive Covid, eu ficava, Deus, por quê? O que eu tenho que aprender com a Covid? Você descobriu? Não, ainda não. Eu estava tão disposta, menina. Na semana que eu peguei Covid em janeiro, né? Eu tomei a vacina dia 3, a terceira dose, e tomei a terceira ou a segunda? Não, a terceira. E dia 25 de janeiro eu tive Covid. Só que assim, lógico, eu tive só sintoma leve, né, de gripe, só que eu perdi o paladar, o olfato e a memória, né? Então, assim, foi 3 coisas que foi com Deus. Porque o olfato até voltou legal, o paladar não voltou ainda 100%, e a minha memória, que já não era boa, tá pior, porque eu ia falar uma coisa agora, eu já esqueci, então, assim, eu esqueço até pensamento. Então, eu tenho que fazer assim. Se eu começar a mandar, se algum dia eu mandar mensagem para vocês 6 horas da manhã, 7 horas da manhã ou de madrugada, é porque eu tenho que falar na hora que eu lembro. Senão, a Lu sabe que às vezes eu faço isso com ela. Então, não entendi também, mas eu fiquei muito disposta. Eu treinei em casa os dias de confinamento, eu limpei casa, eu lavei. Não, menina, eu tava assim numa disposição, então eu não entendi. Eu acho que ele veio para me dar mais disposição, acho que eu tava precisando. E eu ficava toda hora prestando atenção, será que eu tô respirando direitinho? Eu ficava lá. E o medo, né? Mas não entendi. Queria ter passado ilesa também, mas não foi possível. Também fiquei meio ruimzinho da memória, viu? Nossa, péssima. Falando, eu vou falar tal coisa, chega na hora, já não sei nem o que eu vou falar. Mas com tudo, nossa, em todos os lugares. Nossa, é horrível. Mas eu tive bastante sintoma. Mas também não sei se você descobrir aí, você me fala o que eu queria te ensinar. Porque eu não sei. Deixa eu ver. Então, eu achei muito legal esse tema quando você mandou, né, de manhã. Eu falei, minha cara, né? Não tem como faltar. Porque acho que tenho muitos, né, muitos problemas de saúde, assim. E hoje talvez eu entenda um pouco mais de que tem muito emocional, né? Você falou da sua amiga de fibromialgia. Depois que eu comecei a me cuidar emocionalmente, eu não sinto quase nada. E eu sofria muito, assim, tipo, dor no corpo inteiro, assim. Eu sempre falei, né, gente? Desde o primeiro Reforma, acho que eu sempre falei da fibromialgia. E eu não sinto quase nada, assim, né? Agora tá pegando mais a cabeça, assim, né? E aí eu tô pensando, assim, nas coisas que você falou. Semana passada eu fui parar no pronto-socorro, até contei pra Érica. Fiquei o dia inteiro no hospital. Aí fiz tomografia, exame de sangue, fiz um monte de coisa. E aí deu uma alteração lá, o médico falou que eu quase tive um infarto. E aí a pressão altíssima, tipo, sendo que eu sempre tive pressão baixa a vida inteira, tipo, bem baixinha mesmo, eu achava 8, assim, 8/6, sempre foi baixa. Aí eu fui pro hospital quase com 20. E aí eu quase tive um infarto, o médico falou, deu uma alteração no sangue, num negócio lá que eu não sei nem o nome direito, pra minha idade. E aí, tipo, por quê, né? O que eu tô fazendo de errado? Aí, tipo, o estresse, um monte de problema, muita preocupação. E aí, essa questão da ansiedade, né? O médico mandou procurar um cardiologista, mas assim, eu não acho que tenha nada a ver, sabe? Eu acho que tem muito a ver com a ansiedade também, que você falou. Porque, acho que dói o peito, chega arde, assim, parece que vai explodir, e aí a cabeça não para de doer, explodir, tipo... E aí para pra pensar, por quê, né? É preocupação, é estresse, é pensando tudo no que vai acontecer,
a gente fica pensando no amanhã e não vive o hoje, né? E aí o amanhã nunca chega, sempre vai ser amanhã. E aí a gente nunca vive o hoje. E eu vivo nessa constância. Então, acabei melhorando a fibromialgia, porque assim, comecei a me cuidar, né, nesse sentido. Então eu sinto menos dor no corpo, assim, total. Mas a minha cabeça tá pegando bastante, assim, porque eu não tô conseguindo controlar a ansiedade. E num todo, assim, tipo, num sentido espiritual, no trabalho, em casa. Então, tá afetando o meu corpo, assim, eu tive uma prova viva semana passada, então, tipo, foi um alerta, tipo, meu, para e vê o que tá de errado, porque você vai ficar louca, tá afetando o físico, né? Não tem como, é inevitável. Então, assim, acho total emocional, assim, e se eu parar pra pensar, gente, tipo, que causa a minha dor de cabeça, né? Porque, tipo, que nem agora há pouco, eu tava no mercado com a minha mãe, até falei por isso que eu me atrasei. E aí a minha irmã ia junto, ela tava aqui em casa. E aí a gente discutiu, tipo, uma coisa idiotíssima, eu não vou nem contar que eu tenho até vergonha. Idiota, assim, uma coisa tão idiota. Meu Deus, eu não tenho coragem de falar. A gente discutiu aqui na mesa. E aí, tipo, vocês sabem, né? Já falei tanto da minha irmã aqui, não preciso nem entrar em detalhes. Aí daqui a pouco ela começou a chorar, me xingou, saiu correndo e foi embora. E aí minha mãe, puta merda, Alessandra. Eu falei, mãe, mas eu não fiz nada. Ela falou assim, não, dessa vez eu tô vendo que você não fez nada, mas você conhece a sua irmã, não sei o quê, meu, releva, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Aí eu fui pro mercado, daqui a pouco eu falei, mãe, eu tô passando mal. A minha cabeça, a minha cabeça. Aí teve uma hora que eu sentei e falei, mãe, aí o médico, tipo assim, lembrei que o médico falou, né? Que se eu não parar de ficar me estressando, eu tenho um troço. E aí começou a doer aqui assim, meu braço formigando, minha boca formigando. Eu falei, mãe, eu vou ter um infarto. E aí minha cabeça, uma pontada, uma pontada. Ela, ai, vamos embora. Eu falei, não, mãe, calma, eu vou me acalmar, vou me acalmar. E, tipo, é incrível como afeta imediatamente o corpo. E eu falei assim, meu, eu não fiz nada pra ela, a gente discutiu um negócio idiota. E eu fiquei com aquilo pensando, eu fiquei pensando dentro do carro. Falei, nossa, mãe, como a Tatiana é. Meu Deus, que ela é louca. Não sei o quê. E, tipo, aquilo que foi me corroendo, assim. Eu falei, ai, que nervoso, que nervoso. E aí, daqui a pouco, comecei a passar mal, tipo, dentro do mercado com a minha mãe. A mesma pontada que eu senti na semana passada. Eu falei, não, meu, não vou ficar assim, não vou ficar assim. E, tipo, respirando, tentando me acalmar, porque, tipo, afeta o meu físico de uma forma que eu acho que foi um alerta, tipo, pra eu me parar, porque senão eu vou ter um troço, entendeu? Mas vê que interessante, você ouviu a palavra releva. O releva é o quê? Segura, né? Segura. Então, assim, às vezes inconscientemente foi um gatilho para você também. Ah, sim, 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 mas é que é muito difícil, assim. Realmente com ela tem que tentar, né? Levar. Uhum. Ela não. Tipo, tanto que foi uma coisa tão boba que ela leva total pessoal, saiu chorando. Eu falei, mãe, eu não tô acreditando. Tipo, ela falou assim, eu também não, mas você sabe que é sua irmã. Eu falei, tá bom, né? Mas às vezes eu sou ser humana, às vezes eu não aguento, eu respondo. Pô, quanto eu mudei depois que eu comecei a reforma? Às vezes eu conto os relatos pra ela que eu falo, meu, se eu tivesse reação de tudo que ela faz, a gente já teria se matado. E hoje, tipo, meu, Treinar silencio a muito, paciência constantemente. silencio muito, ela faz as coisas, eu, tá bom. Porque, tipo, talvez ela precise fazer naquele momento e eu tendo entendimento de que, tipo, não precisa, sabe? Eu fico quieta, mas não tem como, né, gente? A gente às vezes é ser humano e reage, aí deu nisso. Mas na mesma hora começa a afetar o meu corpo e, tipo, né, tem que dar uma segurada pra não ter um troço aí, gente. Reforma, reforma. Continua reformando. Ai, gente, eu acho que se fizer 10 anos, eu tô lá na 10ª falando as mesmas coisas. Ô, Anê, Senhor, deixa eu te contar uma coisa. A CNV, ela fala assim pra gente. É um ensinamento, tá? E pelo que eu escutei de você, e também já passei por isso, mas é algo que pode te ajudar a entender melhor. O que acontece? Ela fala assim, quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, não concorda, a gente age de duas formas. Ou a gente responde, agride o outro, e aí dá conflito, e aí quando a gente responde, gera o conflito com o outro, mas quando a gente fala assim, ah, tá bom, não vou responder,
a gente se autoagride. Então, o caminho não é nenhum desses dois. Nem segurar e nem responder. E aí é o mais difícil, é o mais desafiador. Porque ela fala assim, ok, se você segura, você se autoenvenena, você se machuca e aí pode acontecer isso. Dor de cabeça, taquicardia, tarará, porque você segurou. Se você responde, causa briga, aí sua mãe fica chateada, ela chora. Quer dizer, você nem falou, já aconteceu isso. Então, qual é o caminho, então? Aí a CNV fala assim, o caminho é, quando a gente está nesse momento assim, ela fala, silencia um pouco, então não é calar, você vai silenciar, é uma outra estratégia. Silencia, conversa com o seu corpo e pergunta o que você gostaria que tivesse acontecido e não aconteceu. Eu gostaria de ter tido mais compreensão, eu gostaria que eu pudesse também ter respondido de outro jeito, eu gostaria que a outra pessoa tivesse feito isso. Por quê que a gente precisa ter essa consciência? Porque quando a gente tem essa consciência, a gente pode escolher falar daqui a pouquinho, daqui 10 minutos, daqui 20 minutos, e pegar o telefone e ligar. Porque se você guarda, se a gente guarda, você não, se a gente guarda, a tendência é a gente somatizar no corpo. Ou se a gente agride, a gente agride a relação. Então, ela fala, silencia por alguns minutos e procura te fazer perguntas. O que você gostaria que tivesse acontecido e não aconteceu? Porque aí talvez seja mais fácil depois, no próximo momento. Olha, fulana, eu falei dessa forma, você não gostou? Então, ok, não foi a minha intenção, então vamos recomeçar a conversa? No momento que você age para se cuidar, essa somatização acaba. E qual que é o problema nosso? A gente não se cuida e não cuida do outro. Quando a gente não se cuida, é quando a gente guarda. Aí a gente fica doente. E quando a gente não cuida do outro, é quando a gente explode. É complexo isso, né? Aí a CNV fala assim, ó, cuida de você e do outro. Ao mesmo tempo. E é bem complicado. Porque cuidar de você o que teria que acontecer agora para eu me sentir feliz? A gente se resolver na comunicação. Como que eu poderia fazer, então, para a gente resolver? Porque ela não tem esse entendimento. Eu poderia fazer desse jeito. Ufa, eu cuidei de mim, porque aí eu não guardei e também cuidei do outro. Isso é assunto para o dia 5 de setembro, que a gente vai iniciar o nosso estudo. Mas é só para que a gente entenda, porque o guardar não resolve também. Não resolve. E eu custei entender isso, gente. Eu só fui entender isso depois que eu levei um susto aí o ano passado, esse ano, com a doença do fígado. E aí eu já sabia que eu era uma pessoa raivosa. E eu sou uma pessoa raivosa que guarda. Tipo assim, eu fiquei com raiva, eu guardo. Dificilmente eu falo. Eu me isolo, né, me tranco em algum lugar, fico lá, remoendo. E isso faz muito mal para mim, fazia muito mal para mim. Só que eu não sabia que eu fazia isso. E quando eu descobri, quando a médica falou, tu está com problema no fígado, na hora, eu fiz algo que a Joyce falou. Coloquei a mão em mim e falei, o que se requer para você ser saudável? Sair da raiva. Aí eu tive que admitir que eu era raivosa, né? Que eu era raivosa, que eu tenho uma fonte de ódio. Tipo assim, eu comigo mesmo, entendeu? Ninguém sabe. Às vezes eu tô dando risada aqui em casa, tipo... Mas por dentro eu tô com a raiva, gente, vontade de matar alguém. Mas eu tô dando risada, entendeu? E aí, graças a Deus que a gente está fazendo o Sagrado Feminino, o Sagrado me ajudou a me conectar com o meu corpo, e o meu corpo me responde.
hoje ele me responde, ele fala, é isso, você tem que sair da raiva, você tem que diminuir, você está ansiosa. E aí esse negócio da ansiedade é sério, porque quando a Joyce falou do doce, né? Uns dias antes do evento, do nosso evento, eu percebi que, tipo assim, eu tomava chá, colocava açúcar, açúcar demerara, mas eu colocava, coisa que eu já não estava mais fazendo. Café, colocava açúcar, uma colherinha de açúcar, mas já é uma colher, né? E aí foi a semana inteira, assim, até o dia do evento. E aí depois eu, tipo assim, não adocei mais as coisas. Aí eu fiquei pensando hoje, falei, gente, o que aconteceu comigo? Que eu comi tanto açúcar esses dias, né? Era a ansiedade de fazer todas as coisas, de dar tempo. Então, pode ser que no meu inconsciente o açúcar ele ia me dar um gás para fazer a quantidade de coisas que eu estava fazendo, tive que fazer. E aí eu fiquei pensando, tá, mas o que eu poderia substituir esse açúcar para eu continuar tendo esse gás, né? Beber mais, fazer mais exercício, não sei, comer mais fruta, né? Para ter mais açúcar, não sei. Então, essa reflexão que a Joyce propôs de conversar com o corpo é real, porque a gente só precisa escutar ele, né? Que nem a Joyce falou, parar e respirar, e escutar, porque ele fala. E, gente, o falar é muito sutil, tá? É aquela coisa assim, ó. Ah, lembra, não sei o que, do namorado? Vem umas frases assim que você fala, ai, não deve ser isso. É, gente. É. Esses dias eu tô fazendo atividade física, aí eu fui me pesar, falei, 800 gramas a mais. Como assim? Se eu tava caindo, agora eu tô aumentando. Aí na hora eu parei e falei, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu lembrei, tipo assim, de algumas coisas que aconteceu aqui em casa. Eu falei, nossa, mas o que isso tem a ver? Na hora eu falei, nossa, mas eu acho que não é isso. Mas, gente, depois eu fui aprofundar nesse pensamento, era assim. Então é tudo muito sutil, né? Muito, muito sutil. E eu tô aprendendo bastante a olhar o meu corpo, porque eu tenho várias coisinhas também de saúde, né? Doença, não vou falar doença, vou falar aprendizado, de aprendizado para poder me libertar aí e evoluir o meu espírito. E uma das coisas que a Joyce me falou, que olha, Joyce, pelo amor de Deus, agora, poxa vida, a Joyce falou assim, quando a gente come carne, a gente tem um cadáver dentro do corpo. Deixei a Eka traumatizada. Eu me traumatizei, eu falei, meu Eu Deus, fiquei também. eu não consegui comer mais nada, nem franguinho, tipo, ai, eu olhei o franguinho e falei, gente, ai, não quero. Então, sei lá. Gente, eu posso contar uma experiência, uma coisa bem, assim, transcendental que aconteceu? Minha mãe teve uma visão com meu pai morreu de câncer. E aí, minha mãe teve uma visão com meu pai, ou uma visão, um déjà vu, não sei, gente. Que ela falou assim, que ele disse assim, que ele não conseguiu digerir, e o câncer dele também existiu, né? Não conseguiu digerir o perdão. Porque meu pai aprontou muito, assim, no casamento e tal, minha mãe separou e tal. Então, enquanto minha mãe estava com raiva, estava bom, meu pai. Quando minha mãe chegou nele e falou assim, olha, eu te perdoo, e ela que escolheu, que viu a data, meu pai não pediu nada. E aí ela resolveu falar, olha, eu te perdoo, você tá lindo, quis te falar porque eu realmente passei uma borracha aqui nessa situação e tal, meu pai não conseguiu digerir. Um ano depois ele morreu. E ele foi meio que contar para ela em sonho que ele desenvolveu isso e ele já estava com suspeita, mas não era tipo nada demais. Mas quando ele tipo assim, nossa, eu fiz tanta coisa, ela me perdoou. Então, às vezes a nossa doença também está na falta do auto perdão, né? A gente, porque minha mãe perdoou, por que ele não se perdoou? E seguiu, né? Ele não conseguiu se perdoar.
E aí ele ficou com mais peso ainda, porque ela perdoou. Então, é bom a gente olhar até isso. O que a gente não está se perdoando, né? Que também pode causar uma doença em nós. E eu percebi isso em algumas coisas minhas aqui, que eu falo, gente, isso aqui não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com eu comigo mesmo, que eu não estou me perdoando por ter escolhido tal coisa. Então, agora eu tenho que me perdoar e liberar isso. Então, é importante a gente ver isso também, né? Porque no caso do meu pai foi isso que aconteceu. E no caso da minha avó morreu de câncer também, no pâncreas, foi porque minha avó se sentiu culpada pela morte da minha bisa. Então, essa culpa ficou correndo ela anos e anos e anos. Minha avó era saudável, era enfermeira, tinha um monte de gente cuidando dela, assim, né? Os anos todos. Mas aí, no leito de morte, ela falou, eu me senti, tipo, culpada, como se eu tivesse poder de decidir o que Deus vai escolher, né? Da vida de alguém. E ela achou que ela tinha esse poder, né? Então, a culpa também é isso, né? A gente criar esse poder, achar que a gente pode controlar a morte do outro, a atitude do outro, não dá, gente. Né? A culpa é um sentimento assim que eu acho que é o único sentimento que não traz nada de bom, sabe? Tipo, a raiva até certo ponto ela ajuda, a ansiedade até certo ponto ela é benéfica, a culpa não, ela só te põe para baixo. Porque você estava falando isso da questão do seu pai, eu com meu ex-marido, a questão é essa, ele sente tanta culpa de tudo que aconteceu com a gente, ele não aceita, ele tem tanta dificuldade, né, que ele, né, assim, ele falava muito que ele tinha que pagar, eu tenho que pagar pelo que aconteceu, tem que ser, sabe? Ele tem tanto isso que ele tá doente no corpo inteiro. Tipo, os exames dele, todos os exames alteraram. Tipo, o fígado dele ele tá com gordura no fígado. Tipo, o corpo dele tá uma bomba relógio, assim. Se ele fizer uma caminhada de uns 2 quilômetros, ele corre o risco de infartar. Então, assim, mas por quê? Muita angústia, muita tristeza, muito tudo. E é uma pessoa que só vai, aí junta a bebida e junta o cigarro, então o corpo tá, sabe? Então é muito sério. A culpa, gente. Por isso que eu escolhi falar sobre a culpa nesse Reforma, porque não presta pra nada. Zero. Pra nada, não presta pra nada. Porque é um sentimento que você sente e você paralisa. Não é um sentimento que te leva para lugar nenhum, porque você não faz nada com isso. Você só fica se martirizando, se corroendo por dentro. Aí vai definhando os seus órgãos, vai definhando o seu corpo internamente. Então é muito sério isso. Você sabe, E eu não sei se a gente consegue nesse Reforma até o final do ano, mas existe uma tabela, eu até conversei com a Joyce um pouquinho sobre isso, uma tabela de frequência vibracional que nós temos A Joyce explicou hoje, mas eu queria mostrar para vocês essa tabela. E essa tabela coloca lá, mostra, né? Ah, você está vibrando na culpa, não sei quantos hertz. Está vibrando no amor, não sei quantos hertz e tal. E as doenças aparecem no nosso corpo por isso, porque a gente baixa muito, né? Esses átomos, essas células, e elas sozinhas se transformam. uhum. Câncer sozinho é uma célula boa que vira uma célula ruim, porque de tanto vibrar no negativo. É igual aquele negócio da água. Vocês já viram aquele experimento da água? A Sim. pessoa fala para a água, só linda, maravilhosa, ela parece um cristal. Só horrorosa, ridícula, ela fica toda esquisita. É isso que acontece no nosso corpo. Então, aí eu acho que vem a minha resposta de ontem do Sagrado, que a Ana fez uma pergunta fabulosa no nosso módulo mentoria, que eu não soube responder, fiquei o dia inteiro pensando nisso. E agora eu acho que eu achei a resposta. Porque ela perguntou assim, né, Lu?
Nossa, gente, me deu um branco agora. Qual delas? Foram muitas. Peraí, eu anotei aqui. Ela perguntou se a gente vive a nossa verdade e o que a gente faz para ter amor próprio. O que a gente faz? Pensei, eu acho que eu faço um hidratante, eu faço maquiagem. Falei, não, mas não é só isso. Não é só isso. Eu faço a unha, eu arrumo o cabelo. Não, mas não é só isso. E aí, gente, eu descobri agora nesse tema que talvez o meu auto-amor seria eu, por decisão e vontade, sair da doença. Vibrar no amor. Eu vibrar no amor para mim. Não deixar ninguém de fora. Eu acho que era isso que estava faltando. Que eu falei, mas só passar o creme não adianta porque eu ainda sinto angústia. Só pintar a unha não adianta porque eu ainda sinto angústia. O que é? É isso, é o aprender o esforço e dedicação, vibrar em novas frequências, para que a doença possa ir embora. E eu me autocurar. Então, eu acho que, no meu caso, eu vou conseguir me amar mesmo quando eu escolher fazer isso. Consciente, sabe? Porque aí eu posso estar sem a unha feita, mas eu vou estar vibrando ali, ó. Ai, que delícia! O cabelo pode estar um coquinho, né? Sem maquiagem, mas aí eu sei que eu vou estar me amando porque eu estou me autocontrolando, me auto-cuidando por dentro, né? Com mais dedicação. Eu acho que É de dentro para fora, né? Eu eu tenho acho uma... mas porque a gente vê até pela pressão estética que a gente sofre nesse mundo aí. Eu tenho uma amiga minha que ela fez plástica, né? Na barriga, fez um monte de coisa. Ficou a coisa mais linda. Mas não resolveu. Porque ela tem esse buraco dentro dela. Eu falei, então, você fez o caminho inverso. A plástica, se você se conhece, se autoconhece verdadeiramente, talvez você nem queira fazer. Mas quando você faz o caminho de dentro para fora, isso vai vir como um bônus para você. É como se fosse a cereja do bolo. Você fez ao contrário, você está querendo consertar o externo e está ignorando o que está dentro. Então, ela fez a cirurgia, investiu um baita de um dinheiro e ela está infeliz. Tipo, não resolveu. Não foi o procedimento. Não é isso. Eu falei para ela, não é isso que você precisa. Então, e tem uma coisa que aconteceu comigo também, vou contar bem rapidinho. Eu estava conversando com o meu nutricionista e ele foi explicar para mim o que acontece com o corpo de uma pessoa obesa. Ele está fazendo uma especialização na USP de obesidade. E ele desenhou para mim, gente. Ele desenhou, as suas células acontecem assim. Aí ele explicou que o corpo obeso é um corpo inflamado. O meu corpo está inteiramente inflamado. Por isso que a obesidade é doença, porque eu estou passando por um processo de inflamação. Então, ele falou que as células, elas incham, né? Elas ficam inflamadas, junta água, né? Por isso que gordo, se você chegar aqui e me apertar, eu vou sentir muita dor, por causa do líquido que eu tenho, né? Na gordura. Aí ele falou que as células saudáveis, elas ficam comprimidas por essas células que estão inchadas. E aí ele falou que a gente tem um nome lá, que é aquele negócio que o nosso corpo libera do sistema imunológico quando ele precisa destruir célula, aquilo que está ameaçando o corpo. Ele falou, quando o seu corpo libera essa substância, que eu esqueci o nome, para tentar salvar essa célula saudável, ela mata a célula. Ele falou que o meu corpo está num processo de uma célula matando a outra. Ele falou, é como se você estivesse autodestruindo as suas células. E na hora que ele falou isso, eu falei, não. Então, assim, eu falei assim, ele falou assim, você está judiando das suas células, porque essa substância não consegue salvar. Aqui já está tentando fazer alguma coisa, porque o seu corpo está num processo de inflamação. Nossa, aquilo, meu Deus, caiu que nem não foi um balde d'água, foi uma caixa d'água que ele jogou. Porque ele desenhou para mim. Então, quando a pessoa desenha, eu falo que eu sou visual, quando eu vi ele falando, é isso que está acontecendo no seu corpo. Por isso que dói quando aperta. Se você colocar mais coisa que vai inflamar mais o seu corpo, se você comer
mais fritura, se você comer mais industrializado, você só vai acelerar esse processo de destruição das suas células. Ele foi assim, bem sutil, tá? Falei, nossa, aí, gente, aí me botou para pensar, né? Já passei no endócrino, que eu não estava passando, semana que vem eu já tenho retorno com ela, e daí foi o momento que eu comecei a prestar atenção no que eu tô colocando dentro do meu corpo, entendeu? O que eu vou comer, né? Para não agravar esse processo de inflamação. Porque como o meu corpo está muito inflamado, o meu metabolismo ele não funciona. Por isso eu demoro muito para emagrecer. Eu faço a dieta, eu faço atividade física, mas é muito lento o meu processo. Porque o meu corpo está inflamado, meu metabolismo ele não reage. Então, assim, depois que você fica sabendo como funciona, tipo assim, se não cai a ficha, aí eu não sei o que vai acontecer. Então, aí eu falei, não, eu preciso continuar, não posso desistir de mim de jeito nenhum. Porque para mim viver os 40 anos que eu tô querendo viver aí para frente, eu preciso desinflamar o meu corpo. Então, a gente entra até numa questão que as pessoas falam de você aceitar o seu corpo. Eu tive que aceitar o meu corpo inflamado, doente, para mim conseguir transformar ele, que é o que está acontecendo agora. Hoje eu tirei a medida da minha circunferência, eu perdi mais 4 centímetros de barriga. Que calculando pode ser que eu tenha emagrecido mais uns 2 quilos aí, nesse processo que agora eu tô com medicação. Então, não é você, assim, você aceitar o seu corpo é importante, mas você tem que aceitar a doença também. Então, você tem que entender que você tá doente. Aí caiu a minha ficha. Eu sou uma pessoa obesa e obesidade é uma doença. Então, assim, não é bonito, tá? Um corpo obeso não é bonito. Você ser gordinha é diferente. Você tá acima do peso é uma coisa. Agora, você estar obesa, seu corpo tá cansado, ele tá pesado, você tá deformada, você não tá gorda. Então, assim, quando cai essa ficha, né, é o momento que é o meu corpo avisando, ó, cuida. Essa é a minha doença, entende? A obesidade é o meu corpo falando, ó, se você não olhar isso daqui, você vai desenvolver outras coisas. Então, eu já tenho problema no fígado. Para mim, desenvolver um câncer no fígado é 2 palitos. Então, assim, só que qual que é a causa? Que eu fui fazer as terapias. Na constelação, eu descobri que eu carrego a dor de todo o feminino do meu sistema, da parte da minha mãe. Então, eu fico carregando todas essas mulheres. Eu fico absorvendo isso, né? Então, eu tive que entender o porquê da obesidade, porque eu não como compulsivamente. Eu não sou uma pessoa compulsiva. E isso melhorou mais ainda agora que eu mudei a alimentação. Mas eu fico carregando. Quando eu fui passar lá as experiências lá com a ayahuasca, eles falaram, o seu corpo está inflamado. Eles falaram isso para mim. Você está pegando coisa que não é sua. Você vai pegando, vai somatizando, você vai ficando grande, você não aguenta. Então, o seu corpo físico precisa crescer para ele aguentar o tanto de coisa que você está pegando que não é sua. Gente, pensa nisso. Então, assim, quando a gente coloca isso na prática, isso não é misticismo, não é achismo. É o meu corpo respondendo, o meu corpo está falando, ó, literalmente, você vai explodir se você não cuidar. Então, por isso que é tão importante a gente ouvir, prestar atenção nas entrelinhas, que nem a Erika falou do conversar com o corpo, gente, o corpo responde mesmo, com palavras, tá? Não é uma fumacinha, não. Põe a mão ali, põe a mão. Eu colocava a mão no meu fígado e falava, o que você está querendo falar para mim? Por que você tá, né, não está funcionando direito? Né? Sentir mesmo que vai vir alguma coisa, alguma palavra, alguma frase vai vir, que daí você vai identificar, né, o que você precisa trabalhar. Porque o nosso corpo é inteligente, as nossas células, elas se conversam. Então não tem como eles não responder, né? Não tem como o meu fígado não falar para mim, ó, você tá pegando coisa que não é sua, entendeu? Então a gente precisa começar esse processo de desintoxicar o corpo mesmo. Então é bem sério, assim, gente. Esse é um tema, assim, que é... E não achar que é de lá para cá. Ai, nossa, Deus castigou com câncer. Não, Deus não castigou com nada. Você produziu esse câncer no seu corpo. Se não foi de uma forma emocional, pode ser de uma forma... A gente aqui que tem essa visão espiritualista vai entender da questão da reencarnação. Por que eu tenho um câncer hoje? Ah, eu sou uma pessoa super saudável, de bem com a vida, sou equilibrada nisso, nisso e aquilo, não guardo raiva. E mesmo assim eu tive um câncer. Por quê? Aí entra uma outra questão que vai muito além do físico. Então, tudo
tudo tem uma resposta, né? A gente precisa aprender a descobrir, né? Não tudo, porque a gente nunca vai saber, né? Mas pelo menos um pouquinho. Então, assim, é uma missão, né, gente? Enquanto a gente está aqui, tem que cuidar do veículo. E é verdade, porque quando eu comecei eu tenho meu caderninho aqui de coisas, e eu falava assim para o senhor, para ele me curar toda a minha dor, minha mágoa, minha rigidez, meu ressentimento, curar a minha alma. E que se eu criasse alguma resistência nesse processo, que era para ele castigar a minha carne, para que eu pudesse aprender o que eu tinha que me curar. E aí eu comecei a fazer isso, fiz isso 1 ano. Aí no outro ano veio o diagnóstico. Eu falei, nossa, eu estou na resistência. Aí quando eu entendi que eu estava na resistência, por isso que aconteceu isso, eu falei, tá bom, senhor, eu agradeço a doença. E aí comecei a agradecer, gratidão, gratidão, gratidão. E aí eu agradeci e saí da resistência. Eu falei, olha, seja o que o senhor quiser. Né? Eu vou fazer o que o senhor está falando para mim fazer, eu vou fazer. Perdoar, tá. Mas 8 meses depois, veio outro diagnóstico, não tem nada. Eu falei, olha só como é esse processo. Né? É igual a Alessandra. A Alessandra não conseguia nem sentar, às vezes, no reforma. De dor. Foi curando a alma, agora não está sentindo quase nada. Então, gente, a doença vai nos ensinar mesmo. A gente só precisa querer aprender com ela. E é isso, gente. Mais uma etapa concluída com sucesso. É um assunto muito gostoso, eu adoro falar sobre essas coisas. Inclusive, a Adri ainda me deu um livro aqui. Como é o título? Eu vou começar a ler, já até abri aqui já. Que no próximo tema eu já tive até uma ideia aqui, um insight, que se eu falar sobre esse tema, eu vou pedir sugestão das meninas do Reforma, se elas querem falar de alguma coisa específica. Tipo, na minha doença tem muito câncer, vamos abordar o câncer, depressão, sabe assim? Fazer direcionado para o grupo. Vou fazer isso da próxima vez, viu? Tive esse insight aqui, eu já estou falando ao vivo para vocês gravar, tá? Se eu esquecer, vocês me lembram. Eu escrevi aqui, né? Eu tenho um grupo só meu no WhatsApp que eu acabei de escrever. O próximo Reforma, tal. Faça isso. Porque, gente, tá babado. O livro que ela me deu é As Causas Emocionais das Doenças. Eu vou estudar esse livro, aí vai ficar chique. Vai ver. Daqui a pouco nós estamos cuidando de tudo. Maravilha. Daqui a pouco a gente tá curando dor de cabeça com meditação. Vocês vão ver só. A gente vai chegar nisso, viu? Gente, eu queria fazer uma oração para a gente encerrar. Eu posso? Fazer o quê? Pode. Uma oração? Claro. Senti aqui no meu coração de fazer uma oração para a gente. Bora. Meninas, gratidão. Semana que vem estaremos aqui novamente. Se Deus quiser. Quer dizer, Ele quer, a gente que tem que querer. E eu vou colocar para vocês lá no grupo uma live sobre respiração, que é 1 hora, né? Aquela coisa, 50 e poucos minutos, mas é tão esclarecedor, traz tanto conhecimento do quanto é importante saber respirar, trazer a respiração para o consciente. Então, se vocês quiserem ver, depois eu vou deixar lá, tá bom? Mas é muito boa, muito boa. Legal. Gente, pode fechar as câmeras e o microfone. Eu vou fechar minha câmera só. E quero pedir ao nosso Mestre Criador, Consciência Divina, ao Universo, que capacite cada uma de nós para encontrar as respostas das nossas enfermidades do corpo, das nossas enfermidades da alma, que possamos a cada dia mais abrir espaço para a comunicação entre a nossa alma e a nossa carne, o nosso templo sagrado, que é o nosso corpo. Peço ao Mestre Jesus
que nos dê a escuta necessária, que expanda a nossa consciência de tal modo que possamos compreender numa velocidade rápida o que se requer para a nossa autocura, o que o corpo está requerendo. Então, capacite-nos, Senhor, para cada dia mais encontrar as respostas que está em nós. Amplie o nosso olhar, nosso coração, a nossa mente, e retire de nós toda e qualquer resistência mental, emocional, que possa estar causando as nossas enfermidades. Que nós possamos abrir a nossa alma e deixar com que o Senhor faça a sua obra. Que o Senhor nos transforme e que o Senhor nos desperte para a vida. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, Érica. Ai, caí, não ouvi. Ai, que triste. Obrigada, meu amor. Gratidão, boa noite, gente. Sério? Ai, caí aqui. Tá bom, eu recebi a energia da oração mesmo assim. Gente, boa noite, viu? Que vocês tenham uma Boa excelente noite. noite e que Boa nós noite, todas gente. juntas possamos realmente abrir a nossa mente Não. para que a nossa doença possa se tratar e pedir as mudanças de comportamento, de pensamento, de emoção necessária para a gente curar nosso corpo. Está tudo aqui em nós. Né? A gente só precisa realmente se disponibilizar para ouvir e agir de forma correta. É isso, gratidão, meninas. Gratidão. Boa noite. Gratidão, boa noite a todos. Gente. Tchau, até semana que Boa vem. noite, gente. Tchau. 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 Beijo. Beijo.